Meus amigos, minhas amigas, torcedores X-Reds de todo o Brasil, hoje é um dia extremamente difícil para ser torcedor dos Packers, um dia que a gente nem nos piores sonhos acreditava que chegaria, o dia em que nós já podemos considerar a despedida de Aaron Rodgers como um Packer. 18 anos depois, Rodgers seguirá a sua carreira de jogador em outra equipe, coisa que praticamente ninguém imaginava que fosse acontecer. Eu nunca pensei que o Rodgers pudesse sair dos Packers e jogar em outra franquia antes de encerrar a carreira, principalmente considerando os últimos anos. Tinha plena convicção de que ele se aposentaria como um Packer. Mas, infelizmente, hoje, com grandes confirmações, principalmente partindo dele próprio, já está claro que ele irá jogar no New York Jets, a menos que algo imponderável impeça que isso ocorra. Eu faria esse vídeo até ontem, anteontem, falando sobre os novos capítulos dessa novela, mas obviamente eu gostaria de esperar hoje para ouvir a palavra do Rodgers no programa do Pat McAfee, e muitos acharam até que ele talvez fosse sair pela tangente, não iria trazer uma posição concreta sobre o seu futuro. Mas ele demorou um pouquinho, mas chegou ao ponto que todos gostariam de saber e que, no fim das contas, acabou tranquilizando tanto os torcedores dos Packers quanto os torcedores dos Jets, que já não aguentavam mais essa novela. Em resumo, já há mais de uma semana, essas conversações entre Packers e Jets, aliás, entre Rodgers e Jets, autorizada pelos Packers, já haviam acontecido. Toda a diretoria, de Nova York já havia embarcado para a Califórnia para encontrar o Rodgers, conversaram, apresentaram todo um projeto para ele, e ele desde então ficou muito interessado. Os boatos então, dia após dia, correram no sentido de se o contrato seria fechado ou não seria, quais seriam os termos da troca, se o Rodgers toparia ou não. E hoje ele se manifestou, finalmente, e disse que, desde sexta-feira, a sua intenção é jogar no New York Jets. Que ele já havia comunicado a quem de direito que ele quer jogar em Nova York e que essa decisão, então, foi tomada por ele desde a semana passada e que agora, da parte dele estaria tudo certo. Faltam agora os detalhes entre Packers e Jets quanto às formas de compensação dessa troca. Muito se diz que o Packers estaria exigindo pelo menos 2 escolhas de primeira rodada. Ele mesmo veio e desmentiu alguns desses boatos, assim como os boatos de que ele teria apresentado uma lista de exigências de jogadores que ele queria contar em Nova York, como Allen Lazard, que já foi inclusive contratado pelos Jets ontem, um contrato de 4 anos, 44 milhões. Randall Cobb, Mercedes Lewis, até o próprio Odell Beckham Jr. ele teria exigido, isso ele desmentiu, disse que não há nenhuma lista de desejos, de exigências para que ele possa jogar em Nova York. Enfim, independente se há ou não lista, ele já está decidido, a decisão está tomada e ele não volta mais para Green Bay. E ele foi lá atrás, na história, novamente ele lembrou 2020, a escolha de um quarterback para futuramente substituí-lo. Então ele quis dizer que mais cedo ou mais tarde esse dia ia chegar e o Packers daria um pé na bunda dele e que, portanto, a opção dos Packers nesse momento é para que ele siga a sua vida e que o Packers siga a dele com outro jogador. O que ele até, de certa forma, entende, mas eu achei um discurso um pouco vitimista do Rodgers, como se o Packers tivesse tomado essa decisão única e exclusivamente de não contar com o Rodgers. A gente precisa lembrar também que em todos esses anos, nos últimos anos, principalmente, o Rodgers fez dos Packers também o que queria, deixou o Packers esperando por muitas vezes para tomar suas decisões. Então, é uma história sempre mal contada,
né? O Packers vai defender o seu lado, vai falar da personalidade forte do Rodgers, do comportamento dele, enfim. E o Rodgers vai dizer que a diretoria por muitos anos não atendeu seus pedidos, não renovou com jogadores mais veteranos que ele gostava de ter no elenco. E tem a questão de 2020, o draft do Jordan Love. Isso nunca vai sair da cabeça dele. Por mais que ele negue que isso não lhe afetou, não lhe trouxe nenhum tipo de prejuízo psicológico, mas ele obviamente não gostou e não vai gostar, né, dessa escolha que foi feita em 2020, nunca vai entender, melhor dizendo. Então ele guarda sim esse rancor, guarda sim esse remorso por conta dessa escolha. Então ele mencionou isso para dizer que desde então o Packers já teria nos planos que um dia, né, iria comunicar que não contaria mais com o Rodgers e, portanto, esse dia chegou. Ele afirmou também, só para resumir, que quando ele foi para o retiro da escuridão dele, na cabeça dele 90% de chance ele tinha para se aposentar, 10% de retornar a Green Bay, e que naquele momento, antes mesmo dele ir para o retiro, Green Bay havia até comunicado que caso fosse do interesse dele, Green Bay contava com o retorno dele. Mas que depois que ele saiu desse retiro, começou a acompanhar notícias de que já estaria à venda pelo Green Bay Packers, e quando ele se prontificou a falar com o Green Bay novamente, né, o que foi informado a ele, segundo o próprio Aaron Rodgers, é que Green Bay já não contava mais com ele. Green Bay já tinha autorizado o Rodgers para seguir a sua vida em frente, e Green Bay seguiria a dele. Portanto, em resumo, é isso, né? Na visão do Rodgers, as coisas aconteceram dessa forma. Você pode ter a sua opinião. Green Bay certamente não vai compactuar dessa mesma posição, né? Alguma coisa divergente nessa história, a versão da direção do Green Bay Packers vai ter. Mas a gente sabe que desde o fim de semana também o próprio Mark Murphy, né, o CEO dos Packers, já havia dito que não contava com a volta do Aaron Rodgers e que um retorno dele era o caminho mais improvável possível. Portanto, o Green Bay já tinha, né, deixado o Rodgers à vontade para definir o que faria do seu futuro. Então, como ele acha que ainda aos 39 anos ele tem condições de brigar por MVP ou de levar uma outra equipe aos playoffs, então ele vai aceitar esse desafio de jogar em Nova York. Não sei por quanto tempo, ainda não sabemos termos de contrato, não foi fechado ainda. O que realmente está pendendo é a questão das compensações, se vai envolver só picks, né, e quais picks vão ser envolvidas, se de primeira, segunda rodada, se vai envolver jogadores também, enfim. Então, enquanto isso não for definido, o contrato não vai estar fechado. Mas o Rodgers já é jogador do New York Jets de fato, né? De direito ainda faltam esses detalhes burocráticos de contrato que vão ser tratados aí nos próximos dias, certamente. Entre Jets e Packers, acredito que até o fim da semana já deve ter alguma novidade. Então, gente, para resumir, era uma tragédia anunciada. Por mais que a gente já tivesse se preparado para esse momento, nunca é fácil, porque não é um quarterback que ficou uma temporada em Green Bay. São 18 anos de casa, 15 anos como titular. Uma história gloriosa, vitoriosa. E a gente lamenta muito que um cara do talento, do porte, do Aaron Rodgers, um Hall da Fama incontestável, um dos maiores quarterbacks que eu vi jogar, tenha vencido apenas um Super Bowl. Isso é o que eu lamento muito. É claro que muito disso se deve à própria organização dos Packers, que muitas vezes não lhe deu times competitivos. Mas por ele mesmo, eu acho que ele teria que fazer até uma certa autoavaliação de que em muitos momentos ele mesmo falhou e acabou evitando que o Packers chegasse mais longe na busca por outro anel. Mas eu acho que esse é o único ponto, digamos, negativo dessa passagem do Rodgers, que com tanto talento sai apenas com um anel de Super Bowl. E vou ser sincero, ele não vai vencer um Super Bowl em Nova York, a menos que ele cale nossas bocas, né? Eu acredito que não vai ser do tipo do Tom Brady, que foi para Tampa, em um ano a organização se preparou totalmente para ele, montou um time extremamente competitivo ao redor dele para que ele pudesse vencer o Super Bowl. Não acredito que o Rodgers tenha mais essa capacidade, esse gás para conduzir um time até a conquista de um Super Bowl, até porque ele não tem, ultimamente, ele não tem demonstrado esse perfil de chegada de pós-temporada. É um cara que faz uma temporada regular geralmente brilhante e quando chega na hora do vamos ver,
tem deixado a desejar, como todo time de modo geral. Então não dá pra gente só passar o pano pro Rodgers e falar que não chegou porque o Packers não deu os reforços necessários, a defesa foi mal, a linha ofensiva foi mal. Não, ele também tem a parte dele, a parcela de culpa dele nessas últimas temporadas. E em outras também, onde a equipe acabou não conseguindo um segundo anel. Então, era um momento que a gente já esperava que fosse acontecer, pelas notícias recentes. Muito difícil a gente ter que agora, nas próximas vezes os próximos jogos que a gente for ver dos Packers, quando eu e você forem usar essa jersey, essa número 12 aqui, vai ser muito sofrido, né? As lembranças vão vir, né? Naturalmente. Aliás, né, para ser sincero, não dá para esquecer, para apagar da memória que o Aaron Rodgers existiu. Sempre vai estar na nossa mente, sempre vai estar nos nossos corações, nas nossas belas lembranças dos grandes lances, dos grandes momentos, das grandes vitórias. Então, hoje é um momento de maior dor, mas a partir de amanhã, página virada, a franquia tem que seguir em frente. Eu acho que foi o melhor para os dois. O Rodgers já estava um pouco cansado, saturado das últimas frustrações que ele teve em Green Bay, da relação que nunca foi boa entre ele e a diretoria, uma relação geralmente conturbada. Muitos não expõem, né, como se dava essa relação, mas eu acho que, no geral, não era muito boa. Pode ser que tenha até melhorado nos últimos anos, mas, no geral, né, tem um pouco tem alguns remorsos aí nesse meio todo. E o Packers também precisa seguir em frente porque foi refém do Rodgers por muito tempo, refém de suas decisões. E enquanto o Rodgers não se decidiu, os Packers não conseguiam dar um passo à frente, se planejar para um futuro a médio e longo prazo. Não consegue se estruturar, saber quais jogadores vai precisar trazer, né? Sem saber qual quarterback é que vai colocar em campo. Porque uma coisa é você montar um time em torno do Aaron Rodgers, outra coisa é você montar um time em torno do Jordan Love. Então, o fato do Rodgers fazer com que o Packers se tornasse uma franquia submissa ao quarterback, isso estava fazendo mal internamente. Gerava a impressão de que o Rodgers se achava maior que Green Bay. E não é. E não é. Caso vocês não saibam, não é. Rodgers vai passar, Rodgers passou e Green Bay está aí. Green Bay não morreu. Green Bay não vai morrer. Green Bay vai continuar aí, com seus percalços, com seus altos e baixos, como qualquer franquia da NFL enfrentou ao longo de sua história. Mas vai continuar, porque tem uma cidade para representar, porque tem uma torcida para representar, uma torcida não só local, mas nacional e mundial, uma das maiores torcidas de futebol americano do mundo. Então o Packers não vai acabar sem o Rodgers. Assim como o Rodgers também não vai morrer sem os Packers. Mas ele vai tentar uma nova aventura na vida dele. Ele tem o direito de arriscar, de se dar uma nova chance, de andar por um novo caminho. E é o que ele quer tentar, está no direito dele. Boa sorte, desejo sorte e sucesso para ele, sem dúvida nenhuma. Vamos continuar acompanhando ele, mesmo em outra equipe, e não tem como a gente torcer contra o Rodgers, pô. A não ser que haja um Packers e Jets. Aí você me desculpa, mas aí eu vou ser 100% Jordan Love, 100% Green Bay Packers, né? Mas caso contrário, eu seguirei torcendo por ele e pelo sucesso dele. Porque é um cara que, apesar da personalidade, dos muitos defeitos que ele tem, um cara que fez muito pelos Packers e um cara que mudou a vida de muita gente, que começou a assistir a NFL, que se apaixonou pelo Green Bay Packers, se tornou torcedor dos Packers por ver Aaron Rodgers em campo, que é o meu caso. Há quase 10 anos, quando eu vi um jogo dos Packers contra os Giants em playoffs, a forma como Aaron Rodgers jogava, a forma como aquele ataque jogava, aquilo me encantou de tal forma que me tornei torcedor dos Packers. E tantos outros que se tornaram torcedores já na era Aaron Rodgers, né? Dentro desses 18 anos que ele ficou em Green Bay. Então, nós somos muito gratos ao Rodgers por todos os serviços prestados, por essa história brilhante e inesquecível. Mas nós temos que virar a página. E a partir de amanhã, a era do amor começa. Seremos 200% Jordan Love. Vamos acreditar, vamos apoiar o garoto, vamos acreditar na evolução do garoto. Sem pressão, sem comparações esdrúxulas, estapafúrdias, falar que já querer comparar, achar que ele não vai ser nunca um Aaron Rodgers. Gente, ninguém é igual a ninguém.
Jordan Love não será um Aaron Rodgers, que fique bem claro. Jordan Love é Jordan Love. Ele é autêntico da forma dele, do jeito dele, do estilo de jogo dele. E é assim que ele vai fazer sucesso ou não dentro da liga. Isso vai depender única e exclusivamente dele. Cabe a gente, como torcedor, apoiar e acreditar no garoto. Serão temporadas difíceis, de altos e baixos, mas o Packers precisava disso para se reciclar, para renovar o ambiente, para montar uma equipe em torno de um novo quarterback, em torno de um novo líder. Se nós já estamos num processo de rejuvenescimento da equipe nos últimos anos, então isso passa pelo quarterback também. Não é um rebuild, que fique bem claro. O Packers não está abrindo mão de 80% do time, não. Nós temos aí peças importantes que vão continuar conosco. Nós vamos seguir tendo uma defesa forte do ponto de vista individual, apesar de ter um coordenador defensivo péssimo. Nós estamos aí reciclando, reformulando o nosso ataque, né? Fomos buscar jogadores já no draft passado. Certamente buscaremos outros agora. Outros mais experientes devem vir também para dar essa mesclada, porque só jovens não dá, né? Então, não tem outra alternativa agora. É confiar, acreditar no futuro da franquia, que agora está nas mãos do Jordan Love. E boa sorte para ele, acho que chegou a hora. Foram anos de aprendizado, de experiência, de maturação. A gente precisa ver o garoto jogar agora, de fato. Jogar a vera, jogar jogos grandes, jogos importantes, jogos que valem. Só assim a gente vai começar a ter uma noção do que ele pode nos proporcionar a curto e longo prazo. Porque a gente sabe que, né, a médio e longo prazo, porque a gente sabe que a curto prazo é um processo de adaptação ainda do time em torno dele, do Matt LaFleur e seu playbook com ele, né? Então não dá para eu vir aqui iludir vocês e falar, não, essa temporada já com Jordan Love, o Packers vai fazer uma campanha aí 15-3, 14, não vai, velho, não vai. Vai ser, como falei, altos e baixos, com percalços, com dificuldades, mas é um processo gradativo, lento, doloroso, mas necessário. Então, para fechar, né, nós vivemos a história Aaron Rodgers e todas as histórias, por mais felizes e incríveis que sejam, uma hora elas chegam ao fim. E essa história chegou ao fim, onde cada um vai seguir para o seu rumo e onde nós torcemos para que ambos possam ser felizes nos seus destinos. O Packers, com um novo quarterback, com uma nova vida a partir de agora, e o Rodgers, com um novo caminho que escolheu para ele, para encerrar sua carreira, para tentar algo diferente, uma mudança de áreas que talvez possa fazer bem para ele, e é todo o direito dele também buscar isso. Então, é isso, meus amigos. Trazer para vocês essa informação, agora já realmente mais concreta, pelas próprias palavras do Rodgers. Ele está indo para Nova York, vai ser jogador do New York Jets, e só resta agora saber quais serão os termos aí desse contrato, que ainda não foi assinado, mas que vai depender dessa negociação entre Packers e Jets, que ainda está se arrastando, principalmente em relação aos termos dessa troca, as compensações que serão negociadas nesse acordo. E a gente fica aí, né, de olho acompanhando os próximos capítulos dessa novela que praticamente já chegou ao fim, né, mas que vai estar oficializada mesmo em breve com a assinatura desse contrato, e a gente volta para falar dos termos aí desse contrato, quem saiu ganhando, quem saiu perdendo nisso, né? Acho que o Packers tem muito a ganhar nessa troca, se souber, né, se portar bem nessa negociação. Mas é isso, o importante é que agora é uma notícia muito triste, obviamente. Pode ter gente também que no fundo, não que esteja feliz, mas aliviada com esse desfecho, porque assim como eu disse, para mim foi melhor para todo mundo assim, tá? Mas é sem dúvida um dia difícil. Vai ser complicado superar essa separação. Vai ser difícil apagar as fotos do ex. Mas a vida tem que seguir. E agora a nossa vida, em termos de Green Bay Packers, se resume a Jordan Love. Ponto final. Sejam bem-vindos à Era do Amor. Até a semana que vem com mais vídeos no canal. Um grande abraço a todos. Go Pack Go!